Vamos para um ponto importante, que é a questão da estrutura do depósito recursal. Tá? Só eu mesmo que estou com calor, vocês também estão com calor? Mike, pede para diminuir só um pouquinho a temperatura, por favor, meu querido. A sala está lotada, e eu acho que é isso que dá mais calor. Bom, vamos lá. Ah, detalhe, eu não mostrei para vocês. Eu falei na aula de sábado, né, que eu ia trazer, que minha mãe faz esses negócios. Ó, depois, quem quiser no intervalo, fala comigo, os álcool em gel aí. Importante, viu? Minha mãe é muito engraçada. Minha mãe é uma figura. Não. Se quiser, o alcoólatra diz que isso aqui é gelatina, né? O alcoólatra, se que é o seu caso, você faz disso aqui gelatina, né? Ó, minha mãe é engraçada. Ela faz esses negócios. Ela chegou na loja para comprar, porque ela compra o álcool gel e aí ela bota hidratante e cicatrizante. Então, um álcool gel que hidrata a pele, não é aquele seco, né? Que fica com a mão ressecada. Aí, ela chegou na loja, comprou. Ela perguntou para a mulher, tem álcool gel? Tem. A senhora vai querer quantos? Ela falou, todos. Comprou tudo, todo o estoque. Porque você não acha, aqui em Salvador, por exemplo, farmácia já não acha mais lugar nenhum. Ela comprou todos para montar e fazer botar o hidratante nela, enfim, as coisas que ela bota. E aí, ela fez, aí chegou no grupo da família. Ó, como minha mãe é uma vendedora nata. Ela botou assim, gente, no grupo da família, gente, se alguém quiser álcool em gel, eu tenho aqui mais um caso confirmado em São Paulo do coronavírus. Ela botou embaixo. Falei, isso é uma vendedora nata, empreendedora, né? Assim, eu já estou avisando para vocês, né? Quem quiser, já tem aqui, viu? Para não ficar doente. Então, aí quem quiser no intervalo, né? Sabendo que tem mais um caso confirmado, fala comigo. Fala comigo. Vamos lá. Mas engraçado, parece que tem casos confirmados no Brasil todo e parece que estão abafando, né? Eu já soube que aqui em Salvador tem hospitais que estão abafando alguns casos. Eu não sei se é verdade, né? Mas enfim, vamos lá. Voltando aqui. Nós temos, nos recursos em geral, como se fossem duas peças, duas petições, em uma só. Uma é a folha de rosto e a outra são as ações recursais. Aí você deve estar pensando aí agora, para quem nunca viu o recurso ordinário, deve estar pensando assim, Diego do céu, pelo amor de Deus, esse negócio deve ser muito difícil, muito grande. Você vai ver, primeiro para começar, que as peças, com o passar do tempo evoluindo de uma peça para outra, você vai ver que as peças que estão chegando tem muitos elementos que são já das outras peças. Então você já vai saber fazer, porque você já soube fazer nas outras peças. Então fica mais fácil. Você vai ver, por exemplo, que a folha de rosto do RO é diferente das outras peças, mas você vai ver que as razões recursais do RO é como se fosse uma contestação. Como se fosse. A estrutura é bem parecida com a contestação. Aí fica bem fácil para fazer. Tá? Como é, Diego? Me explica esse negócio. Presta atenção. Observe aqui. Ó. Na folha de rosto, eu tenho inicialmente aqui o endereçamento. O endereçamento da folha de rosto vai para o juízo RACOR, que logicamente vai variar, pode ser aqui ou a vara ou o TRT, né? Eu vou mostrar depois para você como é que você vai fazer esse endereçamento aqui separado. O número do processo, obviamente, geralmente vem no enunciado, informando. Se não tiver, você bota lá o número do processo, bota 3 pontinhos, XXX se quiser também, mas eu indico os 3 pontinhos, a reticência. Bota lá e deixa em branco. Tá? E aí você vem depois para a qualificação das partes. Lembrando sempre que você vai qualificar primeiro quem é o nosso cliente. E tem que ter atenção. Por quê? Eu já teve um caso, por exemplo, na prova, que a gente tinha que fazer um RO pela segunda reclamada. E aí, o aluno que passou batido, acabou fazendo RO pela primeira reclamada. 0. Ah, Diego, não perde só ponto não? Não, é 0. Imagine, você, advogado, advogada,
já, como o pessoal fala, com OAB e tudo, né? E aí vai fazer o recurso. O cliente lhe paga para você fazer o recurso para ele. Você pega o dinheiro, bota no bolso e faz o recurso pela outra parte. Que nem lhe pagou. Vai lhe agradecer, vai dizer obrigado, doutor, obrigado, doutora, mas e o seu cliente que pagou, perdeu o prazo. Então é zero mesmo, você tem que zerar a prova mesmo, zerar a peça. E aí, quando ele zera a peça, quando tem alguns colegas que falam, eu já até esclareço. Quando a banca zera a peça, ela nem corrige as questões. Por quê? Porque se zerou a peça, no máximo você tira quanto? 5. Aí sabe o que é que ela faz? Zera a peça e lhe dá 5 nas questões. Aí você pensa, pô, tirei 5. Não tirou 5. A banca lhe deu para nem lhe dar o trabalho de corrigir suas questões. Para ela nem ter o trabalho disso. Então você tira 5, não. Ela lhe deu 5, porque sabe, mesmo que você feche as questões, você não vai passar, porque zerou a peça. Tá? Na qualificação das partes aqui tem um ponto importante. Eu não preciso mais, a partir de agora, qualificar o meu cliente, porque ele já foi qualificado. Obviamente, a depender de quem é o meu cliente aqui, eu tenho a qualificação na reclamação trabalhista ou a qualificação também na contestação. Tá? Bom, depois eu venho com o nome da peça. E o nome da peça, o importante aqui, é que você tem que saber o fulcro correto, né? Se vai ser o inciso primeiro ou o inciso segundo. Tem que ter a atenção, tá? E aí, em seguida, você vem para os pressupostos de admissibilidade. São os pressupostos recursais. Aqui é onde mora a maior preocupação do aluno em relação aos pressupostos de admissibilidade. Mas eu vou lhe dar 1000 motivos para você se tranquilizar. Primeiro que tem um textozinho básico que você vai ver hoje comigo, então não precisa se preocupar. É um texto básico que você vai treinar até a mão doer, até dizer chega. Você vai saber fazer, ou eu mudo meu nome. Segundo, até olhando nos dispositivos legais que vão estar na sua mão, você vai poder lembrar e saber como é que faz. Terceiro, eu vou lhe dar um macete para você lembrar quais são os pressupostos. Um macete que eu vou lhe dar hoje ainda. E quarto, ainda que numa remota possibilidade de você errar nesse ponto, lógico que ninguém quer deixar o ponto para a banca, né? Mas numa remota possibilidade, isso aqui não vale muito ponto. Vale 2 décimos, entendeu? Então não é uma coisa assim que você, meu Deus do céu, perdi um ponto por causa disso. Não, você não vai perder um ponto por causa disso. Se você errar, não estou nem cogitando essa possibilidade, mas se errar, você perde uma besteirinha, tá? Que dá para você recuperar em todos os elementos da prova, não se preocupe com isso, tá? Lógico, mais uma vez eu repito, ninguém aqui quer deixar ponto para a banca e eu não estou treinando ninguém aqui para errar. Estou treinando para você tirar 10, tá? Mas eu só quero te tranquilizar para dizer que, ainda que numa remota possibilidade, se na hora da prova você não lembrar, não se desespere não, saiba que isso aí é pouco. É pouco perto do prejuízo que você pode ter, deixando de fora, por exemplo, uma tese de mérito. Nem se compara. Nem se compara. Então, não se desespere em relação a isso. Tá? Você vai aprender a fazer, você vai treinar bastante, vai exercitar muito, mas ainda que erre ou que na hora da prova dê branco, isso não vai fazer você errar. Ou perder na prova por conta de uma besteira dessa. Tá? E aí depois, você vem para o pedido de recebimento, notificação e remessa, que isso aqui nada mais é do que os requerimentos finais da folha de rosto. Então, na folha de rosto, tem também os requerimentos finais da folha de rosto. Como eu falei que são 2 peças dentro de uma só, você vai acabar tendo que assinar também a folha de rosto. Assinar como, Diego? Mais uma vez, quando eu falo assinar, é colocar aquele trecho. Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB, número. Porque você está fazendo 2 petições dentro de uma só. Então, para fazer uma petição completa, tem que ter uma folha de rosto assim. E aí você vai conseguir fazer um RO inteiro completo. Tá? Fez isso daí, antes de mais nada, deixa eu chamar a sua atenção aqui para um ponto. Quando você identificou que é um RO,
lembre-se que você, na hora de botar a estrutura no rascunho, você vai ter que botar a estrutura da folha de rosto e das razões recursais. Então você vai ter que botar isso daí e a folha de trás, que é das razões recursais. Tá? Então, nesse momento aqui, por exemplo, perceba que você vai ter aqui, para decorar, os pressupostos de admissibilidade que você vai puxar a seta aqui, e também vai poder botar uma seta aqui nos requerimentos finais. Tá? Porque, na boa, o resto aí é o que tem em todas as peças, né? Então, o que vai chamar a sua atenção, que você precisa saber mesmo, para não esquecer, são os pressupostos de admissibilidade e os requerimentos finais da folha de rosto. Que eu ainda hoje vou explicar para você com mais facilidade, não se preocupe. Vou dissecar cada um desses elementos. Então, observe, puxou a setinha aí, escreve, pronto. Da folha de rosto, você não precisa decorar mais nada, porque o que tinha que decorar já está no papel. Até a setinha você puxou. E não deixe de puxar a setinha para colocar. Eu conheço gente que já perdeu na prova, porque não colocou elemento da estrutura. Que pegou uma petição inicial para fazer, não botou a setinha, não botou o valor da causa. Conheço gente que perdeu por causa de besteira. Então tenha atenção, bota a estrutura lá, puxou a setinha aí, pronto. Deixa a tic-tac agora para pensar na prova. O que tinha que decorar, não precisa mais decorar nada, porque está aí no papel. Certo? Aí em seguida agora, eu vou passar para as razões recursais. Vocês, para quem ainda não conhece a estrutura das razões recursais, vocês vão ver se não parece com a contestação. Observe. Eu tenho um endereçamento que nas razões recursais vão ser direcionadas para o adquem. E o adquem aqui vai variar, obviamente, da hipótese de cabimento se vai ser no inciso primeiro ou segundo. Aí você pega quem é o adquem. Para saber quem é o adquem, eu procuro o ACO. Achei o ACO, o adquem é o de cima. Não importa quem seja ele, é o de cima. Certo? Aí, obviamente, eu venho com o endereçamento para as razões recursais. E eu venho agora para a coluna vertebral das minhas razões recursais. Começo com as preliminares. Quais são as preliminares que eu vou argumentar aqui no meu RO? Presta atenção que eu vou lhe explicar. Existem aqui dois tipos de preliminares. Aí eu vou explicar depois, quando a gente voltar do intervalo, eu vou explicar detalhadamente. Eu só estou dizendo aqui que existem dois tipos de preliminares. As preliminares que já foram arguídas na contestação, que são aquelas do artigo 337 do CPC, e aquelas preliminares também que são resultantes de erros de procedimento do juiz. Como assim, Diego? Vou dar mais um exemplo. Quando o juiz nega a oitiva de uma testemunha numa audiência, ele está proferindo uma decisão interlocutória, não é isso? Eu posso recorrer dessa decisão interlocutória agora? Não. De imediato, não. Então, o que é que eu tenho que fazer? Consignar o meu protesto. Aí eu consigno o protesto para poder recorrer dessa decisão interlocutória quando sair a sentença. Então, dentro do meu recurso ordinário, eu vou colocar uma preliminar para atacar aquela decisão interlocutória. Então, não se preocupe que eu vou explicar com calma. Mas eu tenho dois tipos de preliminares. Aquelas que já foram arguídas na contestação, porque essas que foram arguídas na contestação são aquelas que acontecem antes da audiência, são aquelas irregularidades processuais que a gente já viu na hora de contestação. Mas aquelas que acontecem no curso do processo, já depois da apresentação da defesa e tudo mais, são erros de procedimento. É que quando o juiz deveria adotar o procedimento de uma forma e ele adota de outra forma. Aí esses erros de procedimento são decisões interlocutórias que não são, em regra, recorríveis de imediato. E aí eu só vou poder atacar essas decisões interlocutórias como preliminar do meu recurso ordinário.
Tá? Então eu tenho 2 tipos de preliminares que eu explico para você logo em seguida quais são e como identificar cada uma delas. Tá? Em seguida, depois aí das preliminares, eu venho para as prejudiciais de mérito. O que é prejudicial de mérito? Prescrição e decadência. A mesma coisa, prescrição e decadência. Vale lembrar aqui, em termos de prescrição, que a prescrição ela não precisa necessariamente ser arguída na contestação para eu poder arguir no RO. Como assim, Diego? Observe. Existe uma súmula, e eu vou citar ela hoje, mas existe uma súmula do TST, súmula 153, que me permite arguir a prescrição pela primeira vez no processo até o recurso ordinário. Ou seja, eu estou defendendo a reclamada. Tinha uma prescrição, eu não falei na contestação. Aí o juiz deu a sentença, me condenou. Eu posso agora falar da prescrição? Posso. No RO eu posso. E se eu deixasse para falar pela primeira vez no recurso de revista, eu posso? Não, já caiu, não vou falar não. Isso cai em prova direto. Então você tem que saber que você pode arguir a prescrição pela primeira vez até o recurso ordinário. Por exemplo, eu não arguí na defesa, mas eu posso arguir em razões finais na audiência? Pode, porque é até o recurso ordinário. Até o recurso ordinário você pode, em qualquer momento, até o recurso ordinário pela primeira vez. Tá? Depois, e aí eu vou dissecar, depois você vem para a parte do mérito. E aí, toda a atenção do mundo, porque o mérito é a parte que mais pontua. Tá? É a parte que mais pontua. E aí, é aquela organização de sempre. Cada tese com seu tópico, cada tópico com o seu título. E eu vou mostrar para você que para fazer o mérito do RO, é preenchimento de formulário. Eu vou lhe ensinar uma forma aqui de fazer, que você vai preencher o formulário. É o mesmo roteiro, fato, fundamentação e pedido. Só que a forma que eu vou lhe ensinar aqui, eu vou lhe dar uma forma de iniciar o fato, uma forma de iniciar a fundamentação e uma forma de iniciar o pedido. Aí você vai só preencher o formulário na hora da prova. Vai preencher o formulário na hora da prova. Tá? Depois disso, você vem para os requerimentos finais das razões recursais. Tem os requerimentos finais da folha de rosto e os requerimentos finais das razões recursais. Que aqui se assemelha um pouco também com a contestação, mas tem um requerimento específico é do recurso. Tá? E aí, depois que você fez os requerimentos finais aqui, você vem para o fechamento das razões recursais, que tem nestes termos, país de deferimento, local, data, advogado, OAB, número, que você vai fechar as razões recursais. Tá? Então, fique atento, porque de fato não tem dificuldade. Eu sei que tem alguns colegas que podem estar se assustando com o tamanho do RO, mas esses mesmos colegas, quando chegar no dia da prova, nas vésperas da prova, vão estar pedindo para cair um RO na prova. Pode ter certeza absoluta. A minha orientação é sempre para você, lembra que eu falei? Sempre, a gente vê uma peça nova, o que é que você vai fazer? Vai pegar a estrutura e vai ficar repetindo, vai ficar repetindo, vai ficar repetindo. Eu tive uma aluna uma vez, que ela estava aqui fazendo a segunda fase, e aí ela falou assim, mandou uma mensagem para mim, meia-noite, de uma sexta-feira. Diego, eu não estou aguentando esse RO, não aprenda, não pega essa estrutura de jeito nenhum. Aí eu respondi de imediato. Ela, mas não, como é que você responde agora? Não era para responder agora, não. Eu falei, para que você perguntou então? Perguntou agora, eu respondo agora. Meia-noite e eu respondi a mensagem dela. E eu disse assim, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o final de semana todo agora, e vai ficar repetindo a estrutura do RO. Quando eu falo repetir a estrutura, não é essa a estrutura. Isso aqui é o esqueleto. É repetir a peça. Você vai repetir a estrutura toda da peça. Até segunda-feira. Aí ela perguntou, quantas vezes, Diego, eu vou repetir? Eu falei, até sua mão cair. Enquanto a mão não cair, repita mais uma vez. E ela foi e fez isso. Segunda-feira, ela era aluna do presencial.
Segunda-feira ela apareceu aqui na sala com um sorriso no rosto desse também. Falou, é fácil esse negócio de RO mesmo, né? Eu falei, eu avisei. Lógico, o aluno quer aprender a fazer o RO assistindo a aula e diz assim, aprendi. Se você não botar a mão na massa, você não vai aprender. Não adianta. Ninguém vai passar na prova se ficar só assistindo aula. Pode ser o curso que for, o professor que for, não passa. Tem que treinar, tem que fazer o exercício, tem que repetir a estrutura. A gente facilita, mastiga, até engole para você aqui, se for o caso. Mas a gente mastiga aqui o máximo possível, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa se esforçar, você precisa ir adiante, você precisa colocar a mão na massa. Se não colocar a mão na massa, não vai de jeito nenhum. Certo? Bom, o que é que a gente vai fazer? Deixa eu ver aqui. Até uma mensagem da colega que perguntou aqui os preços. Depois eu digo, viu? Inbox. Brincadeira, não tem essas besteiras não. Esse pequenininho aqui é de R$5 para botar na bolsa e esse aqui é de 10. Eu tenho um negócio desse aqui, eu deixo no carro também. Qualquer coisa, né? Já fica lá. A gente não sabe quem a gente está apertando a mão, né? Por aí. Então, os colegas que quiserem depois falam comigo. O colega que é aluno aqui do presencial pediu para reservar. Bom, então o que é que acontece? A estrutura aqui é simples. A peça pode parecer grande, pode parecer trabalhoso fazer, mas se você repetir a estrutura, você não vai deixar de aprender uma peça como essa. E digo mais, você vai precisar aprender o RO, porque ela é uma peça base para outros recursos. Tá? Se você no começo tiver alguma dificuldade, entenda que é perfeitamente normal. Mas aí se você ficar repetindo a estrutura, treinando, fazendo os exercícios, vai ficar mais fácil. Sem dúvida nenhuma, vai ficar muito mais fácil. No começo você pode até, pô, Diego, eu não estou conseguindo decorar. Quantas vezes você repetiu 2? Repita mais. Tem aluno que vem falar comigo e eu sei até o erro do aluno. Tem aluno que vem falar comigo, pô, Diego, eu não estou conseguindo pegar essa estrutura dessa peça. Falei, quantas vezes você já repetiu? Nenhuma. Falei, claro, aí desse jeito você não vai pegar mesmo, não. Não vai de jeito nenhum, não vai. Tem que botar a mão na massa. Tem que botar a mão na massa. E aí agora que a gente já está na terceira peça, você pega o RO, volta na RT, volta na contestação, RO. E aí vai pegando uma outra peça, vai e vai voltando, para não esquecer a estrutura das outras peças. E aí o que facilita, como eu falei, é que cada peça que se avança, ela traz os elementos das outras peças que você já aprendeu. Então fica muito mais fácil. E aí você fica pegando só a diferença. Tá certo? A única coisa que você vai precisar decorar na prova toda é a droga da estrutura da petição. Então, decore só isso, o resto vai estar na sua mão para fazer a prova. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida aí, gente, nessa parte? Você de casa, alguma dúvida aí? Não? Então, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho aí a gente está de volta.